tema da minha mensagem hoje é tempos de deserto. Não é por causa do calor. Por acaso desconhecia que íamos ter tanto calor estes dias, mas quando estava a preparar este tema, estava a pensar tempos de deserto. Eu não sei se tu estás a passar por um tempo de deserto na tua vida, ou se já passaste, mas se tu não passaste, se não estás a passar, vão chegar, porque os tempos de deserto fazem parte da nossa caminhada enquanto cristãos. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias, por favor, Isaías, profeta Isaías, capítulo 41. Isaías 41, no versículo 17. Isaías 41, versículo 17, e vamos ler. Diz assim: os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita e a murta e a oliveira, conjuntamente. Porém no ermo a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Começamos a nossa leitura dizendo: os aflitos e necessitados buscam águas e não as há. Eu não sei se vocês já alguma vez sentiram sede. Sede. Eu lembro-me que há algum tempo atrás estava a falar com alguém, e hoje, olha, falamos desta pessoa na classe dos jovens, mas alguém que estava naquela tropa, quer ver se me lembro, nos comandos, estão a ver, que os exercícios são pesados e que leva a desgastar ali tudo e mais alguma coisa. E este nosso amigo, ele andou nos comandos, ele contou uma experiência que ele teve, que andava em treino de campo, e eles foram para os montes. Talvez aqui no Monte Alentejano, nem sei para que monte é que eles foram, sei que foi cá em Portugal, mas ele diz que era um tempo de grande calor e eles sujeitaram-se a exercícios físicos muito puxados. Durante 2 dias eles andaram sem ter quase nada, nem para se alimentar, nem para beber, e eles andavam a fazer treinos que puxavam e que exigiam imenso dele. E este nosso amigo dizia: ter sede foi a pior coisa, foi a pior experiência que eu já senti. Paula, foi de tal maneira que eu olhei e vi uma poça de água no chão, no campo, uma poça de água barrenta, de água suja, e a minha sede era de tal forma que eu fui buscar aquela água para levar à boca. Vejam o que a sede faz, não é? Quando uma pessoa sente sede, precisa de água. Não há sumos, não há leite, não há bebida nenhuma, é água. É ou não é verdade? É água. Mas também temos o oposto, há pessoas que nunca sentem sede. Eu tenho amigos que nunca bebem água e depois têm problemas de saúde. E dizem mesmo: eu não bebo água porque eu nunca tenho sede. Nós tínhamos uma senhora lá no norte do nosso país, uma senhora que nunca bebia água, nunca, não é? E nós lá insistimos com ela para beber chá frio, tentar temperar a água com gotas de limão. E ela dizia: mas eu não consigo. Epá, isto não... E ela tinha problemas de saúde graves, eram os rins que falhavam, era pedras por todo lado, porque ela não tinha o hábito de beber água. Isto não é um hábito, é uma necessidade. É bom quando nós sentimos sede. E das coisas de Deus é saudável quando nós sentimos sede. Porque quando nós sentimos sede, nós vamos buscar água para nos bebermos, para alimentar. E muitas vezes nós encontramos o salmista a dizer: como o servo brama pelas correntes, assim a minha água tem sede de ti. Não é? E encontramos: tenho sede de ti, tenho sede do Deus vivo. Eu espero que vocês também tenham sede da presença de Deus a cada dia, de nos aproximarmos mais de Deus. Aqui o profeta, ao falar de deserto, ele dá-nos aqui uma imagem de um deserto fantástico, não é? Ele diz que os necessitados, eles buscam água e não as há. E a sua língua se seca de sede. O deserto tem esta característica, não tem água. Mas o profeta, ele já podia ver que naquele deserto iriam acontecer coisas que não era normal. Diz que iriam-se abrir rios em lugares altos e fontes no meio dos vales, e iria tornar o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. E diz que iria plantar no deserto
um pomar, não é? Uma floresta, o cedro e o álamo, inclusive com oliveiras, no meio do deserto. No deserto não há árvores de fruto, não é? Mas o profeta ele podia ver que alguma coisa iria acontecer. E quero-vos dizer nesta tarde, pela graça de Deus, que o deserto também é um lugar para brotar vida. Amém? Os desertos que nós passamos na nossa vida, eu acredito que o Senhor tem coisas grandes para fazer. E Ele pode fazer brotar água viva e vida nos tempos de deserto. Mas vamos só ler mais uma passagem. No capítulo 35, do mesmo profeta Isaías. 35, versículo 1 até ao versículo 8. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará, a glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes e dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá ervas com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Até aqui a palavra de Deus. Aqui temos mais uma visão de um deserto. Este deserto parece estar cheio de alegria, não é? Quando estamos a ler esta passagem, parece que este deserto fala-nos de flores e de sons e de cânticos e de pessoas, de mudos que já não falavam e estão a falar e de paralíticos. Parece que há ali um som de alegria no deserto. Olha, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos nesta tarde, Senhor, porque é tão bom, Senhor, nós podermos, Senhor, estar diante da Tua palavra mais uma vez, Pai. Eu te peço, Senhor, que nos abençoes, Senhor, em todas as coisas, que possas continuar a dirigir, Senhor, Deus, e fala mais uma vez aos nossos corações, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Deixem-me compartilhar um testemunho meu. Sabem que eu nunca fui ao deserto, não daqueles desertos de África, aqueles desertos que nós ouvimos falar, o deserto do Saara, aqueles desertos gigantes, mas eu tive a possibilidade de ir visitar um deserto na Venezuela. Na América também existem alguns desertos, não é? Existem lá regiões e um deserto é caracterizado exatamente por ser uma zona onde não chove, onde não há vegetação. E quando fomos à Venezuela visitar o meu pai disse-nos assim, olha, vamos conhecer um deserto. Nós temos um deserto aqui a 80 km de casa, mais ou menos, sensivelmente 80 km de casa, e há ali uma região, não é uma região ampla, de vários quilómetros de distância, onde não chove, onde não tem vegetação, e nós temos lá um deserto. E eu toda feliz, vou conhecer um deserto, não é? Vamos ao deserto. E é uma grande aventura. E nós entramos no jipe do meu pai, não é? E chegamos ao deserto. Andamos 80 km para ver o deserto. E entramos numa estrada alcatroada que dividiu o deserto a meio, estão a ver? Então o meu pai parou, depois de uns quilómetros andarmos com dunas de um lado e dunas do outro, meu pai parou o carro dele e quem é do Algarve sabe do que eu vou falar. Eu quando vejo areia lembro-me do quê? De mar. Onde há areia, há praia, não é? É estranho nós vermos tanta areia e não haver mar. Não há mar. Há areia de um lado e do outro. E o meu pai parou o carro dele naquela estrada alcatroada e nós saímos e fomos tirar fotografias no deserto, andamos a subir e a descer dunas. O André era um bebê na altura e nós andamos lá a tirar fotografias, a descer e a subir dunas, todos felizes da vida e a pensar assim, isto é que é o deserto. A coisa boa deste deserto é que depois entramos no carro com ar-condicionado, está bem? E voltamos o caminho para trás. Tínhamos estrada pelo meio do deserto, porque o deserto não é bem assim, não é? O deserto que a palavra de Deus nos fala não é bem assim. E o meu pai estava-nos a dizer que aquela estrada alcatroada, que vai de um lado ao outro do deserto, são vários quilómetros, não sei quantos quilómetros, mas são vários quilómetros de distância, diz que há uma máquina que tem que passar para limpar as areias, porque às vezes vêm aquelas rajadas de vento e as dunas vêm para a estrada e o cenário muda, então tal como na Serra da Estrela anda a máquina a limpar a neve, anda lá uma máquina a tirar as areias, que é para a estrada
poder continuar a ser transitável. E eu achei engraçado, e isto é um deserto. Ok, então o que é que será deserto? O deserto é exatamente uma região que recebe pouca chuva, que tem umidade baixa, que tem pouca vegetação, ou quase nenhuma, não é? Tem o sol é pouco fértil, exatamente porque não tem chuva, não tem ali nada que habite, não é? Tem muita areia, tem muitas rochas, isto é o deserto. Durante o dia as temperaturas são muito elevadas, no deserto, no dia é altas temperaturas, não é? Porque é característico de não ter árvores, de não ter ali a vegetação para fazer ali a refrescar. Durante o dia as temperaturas são elevadas, mas à noite as temperaturas chegam a cair, ou seja, é uma diferença gigante, não é? As temperaturas chegam a cair para o negativo e à noite é mesmo frio o deserto. Então temos ali uma grande flutuação de temperatura e isto é o deserto. Na Bíblia encontramos muitas vezes deserto. E nós encontramos desertos no sentido literal da palavra. Ou não tivesse o povo de Israel andado no deserto durante 40 anos a suportar temperaturas altas, temperaturas baixas, pouca vegetação, poucos alimentos, dificuldades, sede, cansaço, fome. Não é? O deserto é caracterizado por estas coisas e a Bíblia fala-nos de desertos, no sentido literal. Não é? Esta área seca, sem água, desolado, isto é o deserto. Mas também encontramos o sentido figurado do deserto. Não é? O sentido figurado do deserto. Mas sabemos que o deserto, no sentido figurado, é a mesma coisa, é um lugar de provação. É um lugar desolado, não é? É um lugar de pecado também. E a Bíblia muitas vezes tem esta conotação. Mas também é um lugar de manifestação divina. Nós encontramos o deserto no sentido figurado, também é um lugar onde Deus se manifesta. No sentido literal, Deus manifestou a sua glória. Porque quando estamos a falar do povo de Israel, nós temos que lembrar como é que foi aquela viagem. Não é? Diz que durante o dia ia uma coluna de fumo dirigindo o povo, durante a noite levantava-se uma coluna de fogo. E eu gosto de pensar nestas temperaturas diferentes, e gosto de pensar naquela coluna de fogo como aquelas estufas que aquecem, estão a ver aquelas coisas, aquelas braseiras grandes. E eu gosto de pensar que o povo de Israel punha-se ali à volta daquela coluna e estava a sentir o calor que vinha dali. E eu gosto de pensar nisto. Deus cuidou do povo de Israel no deserto. E a Bíblia realmente ela tem muitos relatos de situações que ocorreram em desertos. É impossível nós falarmos de deserto e não lembrarmos do povo de Israel, mas também podemos lembrar o próprio Jesus sendo levado ao deserto para ser tentado. Nós podemos lembrar do Filipe, não é? Já em Atos dos Apóstolos diz que ele foi arrebatado. Eu não sei qual foi o meio de transporte, não sei se ele foi a correr, se ele foi a voar, eu não sei. O que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo pegou no Filipe, não é? E pegou nele e levou-o para o deserto. Ele estava em Samaria, a obra de Deus estava a crescer, a igreja estava avivada, mas olha Filipe, anda cá, tenho um trabalho para ti. E leva-o para o deserto para encontrar-se lá com alguém que estava no deserto também, não é? Uma única pessoa que estava no deserto. E o Espírito Santo levou Filipe. Então o deserto tem grandes coisas para nós. Como é que nós chegamos ao deserto? Como é que nós chegamos ao deserto? Não é? Os tempos de deserto fazem parte da nossa caminhada. Todos nós, enquanto cristãos, nós vamos ter tempos de deserto, ou passamos tempos de deserto, ou estamos a passar, não é? E não estou a falar de deserto físico. E quando eu falo de deserto físico, muitas vezes as circunstâncias remetem-nos para um deserto, às vezes a nossa saúde, uma enfermidade, não é? Há um tempo de desolamento na nossa vida e é a nossa prova e é o nosso tempo de deserto, não é? Mas também falamos de tempos de grande crise, até emocional, não é? Há tempos de deserto, tempos em que nos sentimos isolados, desolados e também espiritual. A Bíblia também nos remete para desertos espiritualmente falando também, não é? E como é que nós chegamos a este ponto? Como é que nós chegamos ao deserto? Existem algumas maneiras de nós chegarmos. Eu queria que nós avaliássemos todas elas, porque nós não chegamos ao deserto por coincidência. Não é porque calhou assim. Porque agora isto é o plano de Deus para a minha vida, é estar neste deserto. Se calhar sim. Mas muitas vezes alguma coisa aconteceu na nossa vida para que nós chegássemos lá. Então como é que nós chegamos ao deserto? A primeira forma é pelas nossas próprias decisões, pelas nossas escolhas, a nossa própria vida.
Às vezes estamos no deserto, emocionalmente falando, estamos isolados, sentimos-nos sós, sentimos com sede, sentimos como se mais ninguém estivesse ali e nos compreendesse, mas foram as nossas decisões que nos remeteram para este lugar. Nós encontramos Moisés quando ele foi para o deserto. Moisés, ele tinha sido educado no palácio de Faraó, certo? Malácio, ele foi educado como o filho da filha de Faraó, o neto de Faraó, certo? Não estou enganada. Moisés, ele teve uma boa educação, ele tinha tudo para que a sua vida desse certo. Joquebede, a sua mãe, ela recebeu indicações completas e ela tinha fé que o seu filho devia ser alguém especial e ela guardou aquele menino naquela fase de vida. Nós conhecemos a história de Moisés. Moisés tinha tudo para dar certo e de repente ele vê um egípcio a bater num israelita e ele precipitou-se, tomou uma decisão que não era a certa, não era no tempo certo, não era a forma certa, não era de todo a altura de o fazer. E diz que Moisés, ele jogou-se ao egípcio, matou o egípcio, escondeu o egípcio na areia. E logo depois isto se descobriu e Moisés, ele teve que fugir. E fugiu para onde? Para o deserto. Fugiu. Eu estava a ver se o meu ajudante, mas já desistiu. Eu dizia que ia pedir ao meu ajudante para me ajudar, mas ele já desligou. Fugiu para o deserto. E ele estava no deserto. E Moisés encontrou-se no deserto. Sabem durante quanto tempo Moisés esteve no deserto, nestas circunstâncias? 40 anos. 40 anos em que Moisés só via areia, rochas, ovelhas. Lidava com poucas pessoas. Jetro, a esposa, mais 3 ou 4 pessoas que se cruzassem com ele, porque no deserto não há grande movimento, não há muita gente. No deserto é deserto. São poucas as pessoas, são poucos os rostos. E Moisés, ele estava lá. Por causa das suas escolhas, da sua decisão, por causa do seu pecado. Mas não é a única forma de nós chegarmos ao deserto. Há outras maneiras de nós chegarmos ao deserto. Às vezes o medo leva-nos para o deserto. O medo não só de alguma coisa que nos aconteça de mal, mas o medo de nos expormos, o medo de falarmos, o medo de assumirmos a nossa posição, às vezes até na igreja, de perceber qual é o lugar que Deus tem para a nossa vida, o medo de abrirmos o jogo, e isso remete-nos para o deserto. Sabem que Elias, ele teve esta experiência, não é? Elias, ele fugiu para o deserto por causa do medo. Ele tinha tido uma vitória tremenda, e eu gosto muito de pensar em Elias. Elias, quando chegar ao céu, eu quero mesmo conhecer Elias. Ele é fantástico. Elias, ele teve uma vitória tremenda com os profetas de Baal. Ele subiu ao monte lá do Carmelo e ele orou para que o fogo descesse. E diz que o fogo desceu, amém, e consumiu o holocausto. E o Senhor realmente respondeu à oração de Elias. Mas depois, a Jezabel, não é? Ela disse-lhe que assim me faça o Senhor, se realmente eu não te fizer contigo, o mesmo que tu fizeste com os profetas de Baal. E diz que ele fugiu para o deserto com medo de Jezabel. Não é? Ele fugiu, foi-se refugiar no deserto, e é engraçado que depois o anjo do Senhor o encontrou e diz: "Oh Elias, o que é que fazes aqui?" E ele disse: "Olha, estou aqui porque fui ameaçado, procuram roubar-me a minha vida." Nós já vamos ler mais à frente. Procuram tirar a minha vida. E eu acho que se eu fosse o Senhor naquele momento, eu disse assim: "Mas e tu estás aqui porque eu só desejo morrer, estou mesmo triste, eu estou aqui neste lugar, só quero a morte, só desejo morrer, só desejo acabar." Se eu fosse Deus, eu dizia-lhe: "Então volta para trás, vais estar com a Jezabel, tá, e morres, não é? Se o desejo é morrer, voltas para trás, situação arrumada, não é?" Mas Deus não responde como nós, não é? Deus encontrou Elias. Elias estava numa luta tremenda e por medo ele estava refugiado no deserto, ele estava isolado e ele estava com vontade de morrer e ele estava completamente desanimado, porque o deserto tem esta característica, o deserto desanima-nos. Não é? E Elias estava lá exatamente porque o medo o levou a correr, amém? A fugir. Amém? E estes medos podem ser imaginários ou não. Há medos que são reais. Elias, ele tinha um medo real. Não é? Jezabel, ela era uma mulher louca o suficiente para lhe fazer mal. Não é? O medo dele era real. Mas às vezes há medos que nós temos que nos impelem para o deserto, que não são reais, que são imaginários, que o Senhor nos possa ajudar. Então, nós podemos chegar ao deserto pelas nossas próprias decisões, pelos nossos medos, mas também podemos chegar ao deserto pela mão do próprio Deus. Muitas vezes o Senhor permite que a gente chegue ao deserto.
Muitas vezes o Senhor permite que nós cheguemos ao deserto. O Senhor permitiu que Jesus fosse ao deserto para ser provado, para ser tentado. Diz que depois do seu batismo, mais uma vez, diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. O tempo de deserto fala-nos de provas, fala-nos de crescimento. Foi naquela prova no deserto que Jesus teve a certeza e a convicção que estava apto para o ministério do Pai. Não era a sua vontade, não era o seu desejo, não era ele que importava, mas aquilo que Deus queria fazer com ele. E sabem que muitas vezes quando passamos por deserto, é isto que o Senhor nos faz a nós também sentir. Estamos a ser pressionados, estamos a ser apertados, amém? Para que o Senhor possa crescer em nós, para que Ele possa ser formado em nós, que o Senhor nos possa ajudar. Mas também, muitas vezes somos levados, porque Deus permite que nós lá cheguemos para encontrar outros que estão na mesma situação que nós. Eu estou-me a lembrar de Filipe, ele quando foi levado, há bocado eu já mencionei Filipe, ele foi para o deserto e se ele não tivesse ido, ele não encontrava outro lá no deserto. Muitas vezes nós somos levados para o deserto, Deus permite que o deserto chegue até nós e nós já vamos chegar lá. Muitas vezes passamos pelas dificuldades para podermos ser de bênção para quem passa por uma dificuldade semelhante à nossa. Muitas vezes o nosso deserto é intencional, Deus permite, para que nós possamos ser de bênção para quem passa pelo mesmo. Nós, no jantar do Dia da Mulher, tivemos connosco a missionária Sandra Cartacho. E ela estava a pregar exatamente isto. Eu não desconhecia aquela história da vida dela, em que ela passou por uma dificuldade, por um tempo de perda na sua vida, e ela orava e chorava e não percebia porquê que ela tinha passado por aquilo, quando foi um aborto, e ela sentia um desânimo, como se lhe tivesse arrancado um bocado dela, e ela orava ao Senhor, e por 3 pessoas diferentes foram dizer essa perda é para que tu possas ser de bênção na vida das outras mulheres, para que tu possas perceber o que é sentir isso na tua pele. Não faz sentido, mas a verdade é que o Senhor muitas vezes deixa que nós passemos pelo deserto, para que nós possamos alcançar aqueles que também estão no deserto como nós. Filipe percebeu isso. Ele, quando estava no deserto, ele podia estar lá a pensar, ok Deus, agora estou aqui no deserto, mas ele ficou a pensar e ficou atento. Estou aqui porquê? Se estás a passar por uma prova que te pôs no deserto, pensa, fica atento. Porquê que eu estou a passar por isto? Primeiro, por que razão é que eu estou a passar por isto? Foi uma decisão minha? Foi uma escolha? Foi um pecado? Foi uma falha minha? É uma consequência de alguma coisa que eu fiz e agora estou a passar por isto e eu estou a permitir para me restaurar, para me ajudar, para me formar novamente? É isso? Será que eu estou aqui porque estou com medo de sair para fora, de cumprir o meu ministério? E Deus, quando levantou Elias, Deus deu-lhe ordens para que ele cumprisse. Disse, Elias, estás a atrasar-te, vai, levanta-te, tens que ungir 2 reis, tens que ungir Eliseu para teu sucessor, levanta-te, despacha-te, levanta-te, upa, acabou o tempo. Eu não sei porque é que tu estás no deserto, mas se estás a passar por uma prova para que o Senhor te use para seres de bênção para a vida de alguém, fica atento. Nós às vezes não percebemos. Eu estava-me a lembrar, nós temos uma irmã lá no norte, a nossa irmã Maria Teixeira, e ela houve uma altura que ela passou por uma doença grave no seu corpo, e ela, quando chegou ao hospital de Vila Real, ela diz que teve mesmo aquela... Senhor, eu não consegui evitar chegar aqui. Ok, não operaste, não fizeste nada, mas se eu estou aqui, Senhor, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos e vou ajudar aqueles que estão aqui também como eu, e eu vou ser usada por ti. E o Senhor usou a sua vida. Não é? Porquê que o Senhor permite que tu chegastes aí? Então que o Senhor possa realmente nos ajudar. Amém? Que o Senhor nos ajude. Amém? Que lições é que nós podemos aprender no deserto? Nós podemos aprender várias lições. Amém? Podemos aprender. Já vimos como é que chegamos ao deserto, mas que lições é que nós podemos aprender? Primeiro, a primeira grande lição, nós no deserto aprendemos a distinguir a voz de Deus. Quando nós estamos no deserto, porque no deserto são poucas as vozes que falam, e nós podemos ouvir e distinguir a voz de Deus. Diz que Deus falou com Moisés através de uma maneira sobrenatural, não é? Através de um arbusto que estava a arder e que não se queimava. E diz que Moisés se aproximou para ver o que estava a acontecer. E diz que Deus falou-se com ele através da sarça e ele ouviu a voz de Deus. Eu não sei de que forma é que Deus vai falar contigo, mas eu espero que neste tempo tu possas ouvir a sua voz. Amém? Que tu possas dar ouvidos à sua voz. Deus deu a Moisés um plano completo, mas não foi a única vez que Deus falou com Moisés. Deus disse a Moisés para voltar outra vez ao Egito. Moisés, está na altura, sai daqui, está na altura de sair do deserto, está na altura de ires, tu logo voltas.
por mais 40 anos. Agora já conheces o terreno, já estás preparado. Tu vais voltar outra vez, mas vais voltar acompanhado. Não é? Há um povo inteiro que vai ter que passar por esta fase de deserto e tu vais ajudá-los a vir. E Deus deu o ministério de liderança ao Moisés para que ele pudesse liderar o povo para aquele lugar. Mas Deus falou com Moisés também anos depois, também no deserto, e entregou-lhe as tábuas da lei. Amém? Então, no deserto, nós podemos ouvir e distinguir a voz de Deus. Convido os irmãos a abrirem, por favor, no primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. E temos aqui a Jezabel, logo no versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo dos ímpios e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E era nesta fase que Deus realmente podia lhe responder: volta para trás, se queres que eu tome a vida, volta para trás. Há outra forma de resolver isto, não é? Há uma maneira fácil de fazer isto, mas não foi isso que Deus falou com ele, não é? E ele estava completamente. Diz que ele, depois de falar com Deus, ele deitou-se e dormiu. Mas vamos um bocadinho mais à frente, amém? No capítulo 4, no versículo 4, no versículo 9, diz assim: e ali ele entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para me atirarem. E eu lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse novamente: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Elias, ele conheceu a voz de Deus, ele reconheceu a voz de Deus. Sabem que quando estamos no deserto, estamos em silêncio, podemos ouvir a voz de Deus. Mas também quando estamos no deserto, há muita coisa que nos atumultua, que bate aqui dentro. Há muita coisa que nos atordoa, muitos pensamentos contrários, muitas coisas vêm à nossa mente. Porquê que eu estou a passar por isto? Muitas vozes se levantam, muitos barulhos se levantam, muitos sons se levantam. E diz que Elias, ele sentiu essas vozes a falarem com ele e a se levantarem contra ele. Amém? Mas deixem-me que vos diga uma coisa. Elias, ele sabia qual era a voz de Deus. Diz que a voz não estava no terremoto, não estava no grande vento, não estava naquela tempestade, no fogo, mas a voz era uma voz mansa e suave, não é? Que falou com Elias e que o puxou para fora do deserto. Eu espero que nós, no nosso deserto, nós possamos aprender a ouvir a voz de Deus, amém? E que possamos esperar ouvir a voz de Deus. Em tempos de deserto, temos que saber quem é a voz que fala connosco, amém? E qual é a sua voz, amém? Também no deserto nós aprendemos a valorizar aquilo que é essencial e a depender inteiramente de Deus. No nosso dia-a-dia nós também dependemos de Deus. Mas no deserto nós não temos outra saída. No deserto não há outra saída se não depender de Deus. Na nossa vida normal, no nosso tempo, nós dependemos dele. Mas quando vem a prova, quando vem o desemprego, quando vem uma enfermidade, quando vem um problema, quando vem alguma coisa à nossa vida que nos remete para um tempo de deserto, nós aí temos que aprender a depender inteiramente do Senhor. A depender inteiramente do Senhor. E no deserto também aquilo que é acessório não nos faz falta. No deserto nós focamos a nossa atenção naquilo que é essencial para a nossa vida. E sabem o que é essencial para nós no tempo de deserto?
O que é essencial para nós no tempo de deserto é o suprimento das nossas necessidades e nós sairmos de lá. Perguntem aos forasteiros que andam no deserto, não é? O essencial é a minha necessidade ser suprida, a minha sede, a minha fome ser suprida e eu sair deste lugar. Isto é essencial. E no tempo de deserto, esta deve ser aquilo que nós precisamos. Não precisamos de mais nada, precisamos da presença de Deus na nossa vida, amém? No nosso dia a dia, que o Senhor nos ajude a buscar, amém? A buscar. No deserto nós não temos nada por garantido, mas é Deus que cuida de nós, amém? No nosso limite, Deus está lá. Tanto Elias como Jesus, no seu limite, na sua maior dificuldade, Deus cuidou e supriu. Nós encontramos Elias quando ele sai e quando ele começa a caminhar, diz que ele adormeceu. Ele estava a passar por uma situação de tristeza profunda e sabem que o deserto dá cansaço. Mas nós não podemos parar no deserto. No deserto não é fácil para nós pararmos. Sabem que existem aves de rapina, aves que andam a rodear quem anda no deserto, a ver se algum tomba. E se nós paramos no deserto, estamos feitos. Não há saída possível. E diz que Deus supra as nossas necessidades para que nós possamos continuar a avançar. Diz que Elias, ele caiu no deserto, não é? Elias caiu, diz que adormeceu. E diz que o anjo do Senhor foi, acordou, tocou, deu-lhe comida e diz que com a força daquela comida ele conseguiu caminhar e entrar numa caverna onde se podia abrigar. Deus cuida de ti em tempos de deserto. No tempo de deserto, Deus supra a nossa necessidade e Deus cuida de nós. Estejamos nós atentos àquilo que o Senhor quer fazer connosco. Amém? Estejamos nós atentos. O Senhor cuida. Jesus também, Jesus depois da prova, Jesus diz que ele foi tentado até ao infinito, não é? 40 dias, e o Satanás a tentar. Mas diz que ao fim daqueles 40 dias, os anjos vieram e serviram o Senhor. Meus irmãos, eu não sei em que fase é que vocês estão no vosso deserto, mas eu quero vos dizer com segurança, amém? No meu deserto o Senhor cuidou de mim. Eu sei que o Senhor vai cuidar de vocês também. As nossas necessidades vão ser supridas, amém? E nós vamos passar por esta fase e vamos sair do deserto, no nome de Jesus, amém? Que o Senhor nos possa ajudar. Nós precisamos daquilo que é essencial à nossa vida. Mas no deserto também é lugar de milagres, amém? No deserto os milagres acontecem. Se tu pensas que estás no deserto e que não vai acontecer nada, não, no deserto é o lugar de milagres acontecerem. Não é? E nós encontramos muitos milagres. É no limite, quando nós não temos mais recursos, nem humanos, nem cá dentro, nem emocionais, nem espirituais, o Senhor faz milagres acontecer e o Senhor cuida de nós. É nesse tempo que o Senhor vai levantar-te e vai formar-te também. Amém? Ainda que venham situações complicadas, então Deus começa a agir. Amém? Após 40 anos a cuidar de ovelhas, Deus fez um milagre com Moisés. Moisés ele estava completamente esgotado, ele não tinha recursos nenhuns. Quando Deus encontrou Moisés lá no Monte Horebe e mandou voltar para o Egito, o Moisés que falou com Deus naquele momento foi um Moisés esgotado. Eu voltar para o Egito, eu nem sei falar. Olha a minha vida, como é que eu vou voltar? Com o quê? E com quem? E como? Um Moisés esgotado. O deserto esgota-nos, mas o Senhor levantou Moisés, amém? Com aquilo que ele tinha na sua mão, com a sua vara, e o Senhor provou-lhe, eu vou fazer coisas grandes, e grandes coisas Moisés fez na força do Senhor. O deserto é lugar de milagres. Também o povo de Israel, quando estava a caminhar, quantas vezes nós encontramos os milagres a acontecerem? Sucessivamente, quantas vezes, meus irmãos, no tempo de deserto, a água a brotar da rocha, amém? O maná a cair do céu, a coluna de fogo, tantas coisas que aconteceram no deserto. No deserto os milagres acontecem, amém? Sim, no deserto o desafio vai ao limite de nós, mas o Senhor ele é poderoso, amém? Para nos surpreender. Eu tenho a certeza que o poder de Deus superabundar nas nossas dificuldades, amém? Mas o deserto é lugar para ter esperança. Há um versículo do apóstolo Paulo que eu gosto muito. Alegrai-vos na esperança. Este alegrai-vos na esperança, se nós pensarmos assim e fizermos aqui uma operação a este versículo, alegrar-nos na esperança, quer dizer que eu posso estar numa fase muito complicada da minha vida, mas a minha alegria e os meus olhos postos é naquilo que eu sei que eu espero. E o Senhor tem coisas boas para nós. Diz que os pensamentos que o Senhor tem para mim e para ti são pensamentos de bem, pensamentos de prosperidade. O deserto é um lugar de passagem. O deserto não é um lugar para nós permanecermos. O deserto é para nós entrarmos,
aprendermos o que temos a aprender e sair e passar. Amém? Agora, temos que ter esperança que esse tempo vai passar. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, sede pacientes quando estás na prova, sede pacientes quando estás no deserto. E o Senhor vai te surpreender também, mas perseverai em oração. Olha, nós vamos voltar, por favor, a Isaías capítulo 35. E vamos sair do deserto. Amém? Isaías 35. No deserto. Aleluia. Temos que sair do deserto. Alegrai-vos na esperança. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso. O ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós temos que deixar que a glória do Senhor seja visível nas nossas vidas, mesmo quando nós passamos em tempos de deserto. O Senhor deve ser glorificado nas nossas vidas. Nós alegramos porque sabemos que o Senhor vai fazer florescer novamente aquilo que está adormecido, aquilo que está seco. O Senhor vai voltar a trazer à vida e nós podemos glorificar a Deus. Glorificar a Deus em cada etapa da nossa vida. Se estás a passar por provas, glorifica a Deus. Não deixes que o inimigo tome ocasião na tua vida, mas glorifica ao Senhor. Amém? Diz que é a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus, ela tem que ser visível na nossa vida. Amém? Que nós possamos glorificar a Deus. No versículo 3 diz: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Lá em Hebreus 12 também diz: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Eu já vos disse, o deserto não é lugar para vocês ficarem adormecidos, não é para ficarmos cansados, não é para ficar prostrados, não é para ficarmos deitados. Não, o deserto é lugar para nós nos esforçarmos e tornar a levantar as mãos cansadas, tornar a fortalecer os nossos joelhos e avançar. O deserto é lugar para nós despertarmos e buscarmos a presença de Deus. O Senhor está lá, o Senhor cuida de nós, mas temos que sair de lá. Amém? O deserto é um lugar para nós sairmos. Levanta-te. No deserto não podes ficar parado. Nós não podemos ficar inertes. Mas no versículo 4 diz: dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temeis. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Dizei aos turbados de coração, digam aos desanimados, digam àqueles que estão isolados, digam àqueles que estão a ser assolados pelo deserto, não desanimem, levanta-te. É tempo de nós nos levantarmos. Incrédulos, sem fé, covardes, com medo, levantem-se, não desanimem. É tempo do Senhor voltar. Sabem que todos aqueles que estão desanimados, temerosos, os não confiantes, os incrédulos, esses vão perecer no deserto. Eu lamento informar-vos. Apocalipse diz tantas vezes: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. O deserto, se pudesse, queria nos estragar. Meus irmãos, não te deixes desanimar quando passas pela prova. Digam aos desanimados, animem-se. Porque senão vão ficar lá. Quando nós passamos, as provas não é para nos destruir, não é? É para nós aprendermos a nossa lição, é para nós nos fortalecermos, é para vermos a glória de Deus. As provas servem para nós crescermos, é para nos aperfeiçoarmos, sejam elas quais forem, venham elas por que razão vieram. As provas não é para nos destruir, é para nos levantar, é para aperfeiçoamento. É para fortaleza. Amém? Que nós possamos ser Josués e Calebes. Vocês lembram-se de Josué e Caleb? No deserto, 12 homens levantados. Diz que Moisés ele teve que escolher 12 homens que fossem lá a uma cidade no deserto. Josué e Caleb eram tudo menos desanimados, não é? Eles, quando chegaram lá para espiar a terra prometida, não é? Foram 12. 10 deles viram os gigantes, não é? Homens fortes,
Diz que eles eram todos como gafanhotos aos olhos deles. Vocês vejam lá que eu exagero. Nós éramos gafanhotos. Estão a ver os gafanhotos? Não é? Nós éramos gafanhotos aos olhos deles. Eles voltaram dizendo barbaridades. Nós estamos desanimados. Nós vamos morrer todos aqui neste deserto. Não temos saída. Irmãos, muitas vezes o inimigo vai dizer isso à tua cabeça. Tu não tens saída. Aquilo que te rodeia é mais forte do que tu. Tu não vais conseguir vencer. Mas eu dou graças a Deus porque nós tivemos lá o Josué e o Caleb. Eles disseram, eles são grandes, é verdade que eles são grandes, mas olha que os cachos das uvas deles, olha que as frutas das árvores deles também eram bem grandes. E olha que o Deus a quem nós servimos vai nos dar vitória por eles. E eles, olha, vão ser como pão para nós. Nós até os devoramos. Epá, precisamos de ser assim, meus irmãos. Gente que busca ao Senhor, gente que se alegra no Senhor, gente, digam aos animados, anima-te. Anima-te, busca ao Senhor, não deixes que o deserto te trague. Amém? A nossa expectativa. No versículos 5 a 7, diz assim, então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão, e os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam chacais, haverá ervas com canas e juncos. Sabes uma coisa? Muitas vezes Deus não te vai tirar do deserto, não, tu vais continuar no deserto, mas o Senhor o que Ele vai fazer é transformar o deserto num lugar frutífero. O que estamos a passar, o Senhor diz que vai trazer mananciais de água, vai trazer provisão. Amém? E o deserto transforma-se num lugar de cantar. Eu gosto tanto destes versículos, quando estamos a falar de desertos e de coisas tristes. E depois vem esta melodia aos nossos ouvidos. Diz que os coxos saltarão, os mudos falarão. Diz que os cegos vão ver. Amém? Oh, irmãos, vamos confiar que o Senhor tem coisas para fazer neste tempo. Eu acredito que a igreja, quando passa por provas, por dificuldades, não é para ser destruída, não é para ser levantada, para ser fortalecida, para ser animada. Então que o Senhor nos possa ajudar. Amém? Estas são as bênçãos de Deus para nós. Amém? Aquilo que precisamos para sair do deserto e precisamos de pensar, precisamos de sair de lá. Amém? Meus irmãos, vamos ficar em pé. O que é que tu precisas para que o deserto possa passar? Amém? Nós não vamos sair do deserto. O deserto é que vai ser arrancado de nós nesta tarde. Eu vou repetir. Nós não vamos sair do deserto. O deserto vai ser arrancado nesta tarde. O deserto vai ser mudado. Crês tu nisto?